Oi, boa noite. Voltamos aqui com a questão de metafísica da consciência ontológica. Retornando. É a questão de Deus na filosofia do homem. Como se relaciona com o divino e do divino o que é. Hoje estamos no ser, a subjetividade. 2.1 Único existente. Preste atenção. Você é o único existente em si. Então, o que isso significa? Que tudo que você vê à sua volta é você que está vendo, sentindo, degustando, compreendendo. Em si, só existe a si mesmo. No seu mundo. Em sua forma de ver, sentir, observar, construir, enxergar e viver a vida. Você, cada um, você, eu, cada um constrói sua forma de viver a vida, de acordo com as suas escolhas do que ser. Isso significa que a subjetividade é um fato, um pensamento íntimo, a escolha própria. Não foi com Descartes que a subjetividade veio a existir. Ela sempre existiu. Porque mesmo na sociedade onde tudo era visto socialmente e a virtude e a vida se dava socialmente, a vida no ser em si mesmo existia, tipo na Grécia. Você existia, o ser existia. Quer ver? A honra era tida socialmente. Porém, a forma de se viver a honra na Grécia era sentida, vivida, exercida por cada um de sua forma de viver, sentir e ser. O Cleos, a imortalidade, a fama na imortalidade, a virtude, era único e de cada ser. Ou seja, a imortalidade gloriosa era do sujeito. Que é isso? Na Grécia havia subjetividade? É uma grande discussão da história da filosofia. A subjetividade é nada mais nada menos do que sua própria forma de viver. A vida se dava em comunidade. A virtude da excelência era a honra social. Porém, a forma de sentir, viver, pensar era de cada ser de uma forma única. Porque cada ser existe e sempre existiu. Voltamos ao início, em si. Qual a diferença, então? A diferença é que com Descartes e com o Renascimento, que colocou o homem e cada homem no centro do universo, começou a existir a liberdade de ser do jeito que quiser ser. A liberdade de expressão. A liberdade do pensar em subjetividade, pensamento íntimo próprio do ser. Daí depende do seu desiderativo, dos seus desejos. E o que isso significa? Significa que as pessoas passaram a ter a liberdade de escolha do que querem e desejam ser em seu ser. O que não se dava antes porque a vida era e o ser era valorado por valores sociais fixos e coletivos. A grande diferença é, vamos ver, que com a subjetividade cartesiana, René Descartes,
a sociedade e os entes passaram dos valores de ser sociais e coletivos para valores cada vez mais individualistas, meios para fins. Kant. E desse fato advém todo o processo de separação e dicotomia do ser com os outros entes. Todo o problema do individualismo com a competição exacerbada, a dicotomia do espírito e da realidade do cosmos e a separação do ser com relação à sua condição de construtor da sociedade em comunhão, koinonia, união de vidas na sociedade. 2.2. Tudo em a mente. Se prestarmos atenção, tudo que acontece está em nossa própria mente. As coisas estão acontecendo assim? Não. Depende do nosso look at, nosso olhar. Não digo aqui mente no sentido separado do ser, e sim como a representação do ser integral. Espírito, sentimentos, pensamentos, desejos e razão. Tudo que está no cosmos é visto assim como cada ser vê, porque o cosmos é observado e sentido pelo ser individual. Ele é visto como a mente dele observa. Eu falei, um dia, já contei, eu dormi no céu estrelado. Eu achei a coisa mais maravilhosa dormir ligada ao cosmos. Outra pessoa achou horrível. Depende do subjetivo. Todos os sentidos do ser estão no espírito que sente. Os sentidos, visão, audição, olfato, paladar, está no ente que está sentindo. Cada ser vê e vive, sente e representa, ama e odeia, pensa e deseja, de sua própria forma íntima, de sua própria percepção e de dentro do seu universo interior, construído por quê? Fatores sociais, fatores familiares, nascimento, saúde, alimento e coletivo e desejos, desiderativo. O ente é um microcosmo ínfimo, porém real, de todo o cosmos. E o significado a ser é em si uma plenitude microcósmica do cosmos inteiro e tem em si a potencialidade de se tornar cósmico e de se sentir e ver, pensar e ser de acordo com Logos, linguagem da verdade, em conexão profunda de seu micro em um macrocosmos. Seu microcosmos em ligação ao macrocosmos, na consciência cósmica e lúcida. A subjetividade de cada ser é sentida e vivida dentro do seu mundo íntimo. E não há um ser somente, um ente existente, que sinta ou veja, que pense, ou seja, igual ao outro ente. Você tem até correlações na linguagem. Pense agora, passarinho. Vai? Tem um passarinho coletivo, mas cada um tem alguma coisa específica. Você acha que se comunica, te entende,
Porém, cada ser em sua realidade vive tão profundamente dentro da sua realidade de microcosmo que somente sente e pensa dentro de si mesmo. Nem sempre se expressa. Falamos o mesmo assunto. Cada ser pensa e vive de modo totalmente singular, único e diferenciado de todos os demais. Parece que nos comunicamos, porém, cada um com a sua história, vivência e subjetividade própria que sente. E vive a realidade que é inerente a seu ser, de sua forma única, como cada ser é único em si mesmo. Isso significa que tudo que vivemos está dentro da nossa mente, ou espírito, e que tudo que acontece é valorado e vivenciado dentro da nossa própria percepção da vida. Então tem a questão das coisas estarem acontecendo e cada um ter uma percepção da vida. E tudo é e existe em nós conforme vivenciamos os fatos dentro da nossa própria singularidade, unicidade, uniquidade de ser em microcosmo. 2.3. O espírito é real. O espírito é real. Peguemos a passagem famosíssima da história da filosofia de Descartes. Dormindo, desdobrado e se questionando como pode ter as mesmas sensações dormindo que tem acordado, a ponto de não saber mais se está dormindo ou acordado. Daí começa todo o desenvolvimento da filosofia cartesiana. Deste simples acontecimento, tem as mesmas sensações dormindo que tenho acordado, então não sei se estou dormindo ou acordado. E ele começa a questionar, dormindo, se o mundo existe. Se a realidade material existe e tudo mais. Ok, Descartes. Você somente estava desdobrado, fora do corpo. O espírito dorme, o corpo dorme e o espírito desdobra. Que é isso? É que quando dormimos, nosso ser, nosso espírito mantém sua identidade, não é panteísmo, e desdobra, sai do corpo. Desdobrar é sair do corpo físico, que fica dormindo, e o espírito fica livre e continua vivendo do mesmo modo que acordados. Muita gente tem essa sensação. Eu estava dormindo e parecia acordado. É simples assim. O corpo relaxa, dorme, o espírito, que é o ser real. Antes da vida corporal, após a morte física, com sua identidade única, com seu ser que sente, pensa e vive, desdobra, sai do corpo e continua vivendo e sendo espírito. Isso é possível porque temos um corpo fluídico, perispírito, que envolve nosso espírito, que nos dá forma. Então, como nós temos um corpo fluídico, que tem uma identidade física semelhante à nossa identidade, nós desdobramos e temos corpo na mente. Então, essa é a grande questão. Como sinto o que sinto acordado quando durmo, é porque você, que é espírito, ao corpo relaxar, ganha homenagem do corpo, desdobra-se e vive também. Morto ou vivo, tá vendo? Então, se pensa, se sente, vê pessoas, vê amigos, conversa, faz-se filosofia, né, Descartes, dormindo? Se tem impressões físicas, porque o espírito tem as mesmas sensações na matéria, em espírito.
e porque o espírito, que é a verdadeira sede dos sentidos corporais, que estão no espírito, não na matéria. E se expressa, sente na matéria, passa para o espírito passa para a matéria com desiderativo, com subjetividade, com pensamento íntimo e interpreta a vida. 2.4. Sentidos são no espírito. Os sentidos reais são os do espírito. Significa que cada ser ou espírito sente sentidos em si mesmo. É por isso que a vida é sentida por cada um de sua forma. Os sentidos são a forma de se viver a vida. Aí concluo o sentido do pensamento, que era tido como sentido na Grécia. Visão, olfato, paladar, audição, a esteses, tato e o pensamento, que era um sentido na Grécia. Sentia. Chegamos até as últimas consequências. Cada ser sente a vida dos acontecimentos dentro dos seus próprios sentidos. Um gosta, outro não gosta. Mais ou menos. Eu quero isso, você quer aquilo. A cor com vontade de passar sorvete, você com vontade de comer banana. É assim. Cada ser vê de sua forma, suas ideologias, pensamentos que são próprios. Nunca um ser vê igual ao outro, porque ao ver sente-se embutido no ato de ver. Ao ver, ao sentir, perceber, sente-se embutido do ato de ver. Toda uma gama de conceitos e sensações que são próprias da individualidade singular, única, de quem sente. É assim, assim e assim é com a audição. Uma aula, uma conferência, é estudada por 1000 ouvintes. Cada um dentro de si de sua forma, com sua peculiaridade, e dentro do seu microcosmo particular de ser, que é a peculiaridade, ninguém ouve da mesma forma. E temos o tato. Esse é o mais singular dos sentidos. É tido por cada um de sua própria sensação. E com cada ser sua sensação própria. Inerente à energia própria de cada ser. Você beija um e nenhum outro beija igual. E nem outro ser. Por quê? Porque a cada ser, sua energia própria, seu fluido, seu espírito próprio, que dá sensações diferentes. Da unicidade de cada ser, a particularidade. Isso dá ao tato a dupla singularidade de cada um sentir de sua própria forma e de cada ser sentido ser uma sensação única e singular. Então vamos para o olfato. O perfume é o mesmo. E cada espírito, cada ser vive o perfume dentro de sua percepção. E lhe dá sensações únicas, com sua subjetividade sentindo de forma única. E cada ser, uma sensação com encontro com perfume, ou cheiro, ou odor, e ainda a memória com o cheiro. Chegamos ao paladar. Ora, por que as pessoas vão todas no mesmo restaurante? E aquilo, e todas formam pratos diferentes. Quer maior singularidade que o paladar? Culturas diversas, no mundo inteiro, têm pratos peculiares, diversos. Comida diversa, e nunca uma pessoa pode sentir o gosto que advém da percepção gustativa de outra. A diversidade é total, e cada um aprecia o que sente em seu paladar mais prazeroso. O que dá mais prazer. Eu agora gosto de pimenta.
E, por fim, os sentidos do pensamento. Na Grécia, o sentido era um dos sentidos, e vemos que o pensamento deve ser um sentido, que é ele que faz a sensação maior da diferenciação do mundo, do cosmos, da física, em cada percepção de cada ser. É seu pensamento que te dá o seu singular, porque te divide do todo. Ele é que dá o estatuto ontológico, o estatuto de verdade, o ser instituído, a verdade do ser, aos sentidos. Por quê? Porque ao você comer, o pensamento diz, é bom ou ruim. E sentir o pensar é ser em subjetividade profunda dentro do singular, próprio de cada ser. Sentir o pensar é ser em subjetividade profunda, dentro da singularidade própria de cada ser. Sentido do pensamento é pensamento e sensações do pensar. 2.5. Corpo é forma para o espírito. O corpo é a forma do espírito. Temos o corpo carnal que nos dá forma de vida na terra. E temos o corpo espiritual que nos dá forma de espírito no plano espiritual, no espaço. É por causa do corpo espiritual que podemos ter sensações no espírito. Se Descartes sente que dormindo vê, sente, pensa como acordado, é porque ele está sentindo, vendo, pensando como se estivesse acordado. Isso se dá porque o espírito tem um corpo que lhe dá forma e proporciona sensações dos sentidos, como se estivéssemos em matéria. Diz que lá é mais real a matéria. O corpo, tanto carnal como perispírito, que é o corpo espiritual, são para dar a forma do espírito e proporcionar-lhe as sensações dos sentidos. Assim, o corpo nos dá a forma e, unido ao espírito, nos proporciona sentidos ao ser. Porém, sentidos reais são os do espírito, que tem a sede na mente, no ser. 2.6. O espírito é único e única sua realidade. Peguemos pela história. Um ser criou, viveu, pensou. E é o que o outro ser qualquer é? Nunca. Cada ser, ao nascer do poder de Deus, foi criado único em si mesmo. Mesmo que a cultura e a vida seja dada socialmente, como na Magna Grécia, que tanto referenciamos, a vida continua a ser individual e singular em cada ser. Por quê? Se a cultura era tida como a visão dos outros e a vida se dava socialmente em virtude da honra e reconhecimento social. Porque você é o único a sentir como você sente. O único a viver e pensar o que você pensa. O único a ser. Ser o que você é. Cada ser em si mesmo um microcosmos, que vive sua realidade própria, e se a cultura nos faz em reconhecimento social, vivemos para o reconhecimento social. Porém, se ganha uma Olimpíada, ninguém vai ter a mesma sensação que eu tenho em mim ao ganhar. A questão é a singularidade.